E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios 3:20. A minha palavra nessa noite é esperando dias melhores, ou esperando o melhor. Eu queria pedir, por favor, se alguém puder, com muita misericórdia e graça, conseguir um pouco de água para mim, fazendo um favor. Obrigado. A minha palavra hoje é tendo dias melhores, ou esperando dias melhores. Eu sei que isso, principalmente nos nossos dias, não tem sido fácil ter essa expectativa de dias melhores, de ter esse olhar para dias melhores. Porque toda vez que você liga o jornal, toda vez que você acessa uma matéria, parece que querem mostrar outras coisas. Parece que querem mostrar que os dias vão ser pior. Mas a Bíblia diz que os dias vão ser melhor. Depois que as crianças parar, a gente continua, amém? Amém? Glória a Deus. Nós temos que ter essa expectativa de dias melhores. Porque senão, irmãos, nós começamos a entrar num limbo, num buraco, numa caverna terrível. E com muita dificuldade para sair. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer. Olha só, volte o versículo 20, por favor. Ele é poderoso. Ora, aquele que é poderoso para fazer. Fazer o quê? Ele diz, fazer tudo e muito mais, abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele, não é segundo é segundo o poder dele, não é segundo o que eu faço, é segundo o que ele já fez, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Pai, a tua palavra tem poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma, espíritos, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os desígnios do nosso coração. Ó Pai, é com revelação na tua palavra que nós abrimos o coração nesta hora, Deus, para receber dela. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu querido. Aleluia. Aquilo que a ciência neurolinguística chama, há uma lei da expectativa. O que é a lei da expectativa? Nada mais é do que aquilo que você fica esperando. Só que a lei da expectativa, segundo o ponto de vista bíblico, ela traz vários problemas. Por quê? Porque uma vez que eu boto a expectativa no homem, o que vai acontecer? Vai ser frustrada. Uma vez que eu boto a expectativa no meu coração, sobre a minha vida, sobre o meu eu vou me frustrar. E aí advém muito da doença chamada depressão. Por quê? Porque nós colocamos uma expectativa no outro, no homem, ou em nós próprios. Nós colocamos o eu no centro. E aí, amados, o que tem de livro hoje falando para que você seja o governante da sua vida, para que você tome a sua vida pelas mãos, para que o seu eu governe poderosamente, olha, tem sobrado. Agora, isso gera o quê? Uma vez que eu coloco a expectativa no meu eu, falando da minha própria pessoa, eu estou enrolado. Porque eu vou me sentir autocondenado, porque o meu nível será muito grande e provavelmente eu não vou conseguir atingir.
E aí eu vou me falar, poxa vida, realmente eu não presto, eu não consigo fazer nada, e aí começa todo aquele negócio. Por causa dessa lei da expectativa que nós temos em nós mesmos ou nas outras pessoas. Muitos casamentos sofrem, por quê? Porque o esposo ou a esposa coloca uma expectativa no outro. E aí, meu irmão, não é suprido. Uau! O que acontece? Quando a sua expectativa não é suprida, o que acontece? Você se sente frustrado. Muitas pessoas colocam expectativa no seu convívio. Fala assim, olha, tal evento, né, o casal, né, vamos pensar aqui no casal. O casal coloca uma das partes do casamento ali, o esposo ou a esposa, coloca uma expectativa em datas de comemoração, e aí chega o aniversário de casamento, ou qualquer outra data festiva, a outra pessoa não lembra. Aí ela tá, ou ele está com a expectativa naquilo lá, o que acontece? Fica frustrado, fica batido, fica chateado. E aí começa várias crises da vida. Porque a expectativa está no homem. A expectativa está em si próprio. Nós temos que ter o equilíbrio. Não estou falando que nós não temos que ter boas expectativas. Claro que temos que ter. Mas a nossa expectativa tem que estar em Deus. Amém? Cristo nunca vai te decepcionar. Acredite nisso. Pastor, o senhor está falando que eu nunca vou ter dias maus? Claro que não. Mas Ele nunca vai te decepcionar. Eu creio nisso. Porque Cristo, Ele é o próprio Deus. E Deus é puro amor para conosco. Amém? Nós precisamos agir de acordo com a expectativa que nós temos em Deus. Eu não posso agir de acordo na expectativa que eu tenho com a igreja. É verdade. Irmãos, eu abro o meu coração para vocês, eu não estou aqui para esconder nada. A irmã brincou de orar de madrugada, porque ela já ouviu falando, que de madrugada, irmão, só se Deus me acordar. É verdade. Ah, pastor, você não é espiritual, eu oro durante o dia. Agora, se Deus me acordar e falar para orar de madrugada, eu vou acordar e Ele não vai deixar nenhum sono na minha vida. Eu sei que os mais crentes, os mais religiosos, falam, que é isso? Pastor tem que orar da meia-noite às 6 da manhã. Eu duvido que esses caras oram direto desse jeito, mas tá bom, né? Então, não tem nada que esconder. E quantas vezes que eu falo para vocês, que eu já cheguei no prédio da igreja, dia de culto, e olhei assim, eu falei, poxa vida, cadê aqueles que são os meus discípulos, aqueles que, não estava nem pensando em discípulos, aqueles que são os meus amigos, que horas antes estavam comigo e não conseguem vir no culto, não conseguem ir no encontro de célula. Por quê? É eles que estão errados? Claro que não, é a minha expectativa que está nas pessoas. E aí Deus tem que tratar meu coração, falar, olha, eu não te abandonarei e não te deixarei, estarei com você todos os dias de sua vida, é você e eu, não é mais ninguém. Aí meu coração começa a encher de fé de novo. Quantas vezes nós já fizemos um culto com meia dúzia de gente? Quem lembra dessa época aí? Vai ser a meia dúzia que vai erguer a mão. Ai, né? Mandamos ônibus lotado para o impacto, de repente a nossa expectativa é frustrada. Por quê? Expectativa no homem. Eu tenho aprendido algo muito interessante, que os improváveis é que nos surpreende. É os improváveis. É aquele que você menos pensa, fala, uau, esse aí é muito difícil romper. E são esses que nos surpreendem. E aqueles que a gente coloca uma expectativa até excessiva, geralmente, não é via de regra, mas geralmente são os primeiros a nos decepcionar, ou os primeiros nos deixar na mão. Quem está entendendo essa verdade? Acontece isso com você também? Isso eu estou falando na vida da igreja, na vida familiar, na vida empresarial, na vida circular. Quando eu coloco uma expectativa no homem, é certeza que em algum momento ele me decepciona, ela me decepciona. Então eu preciso colocar a minha expectativa em Deus, me envolver em Deus, com as coisas de Deus. Pastor, mas quando eu me envolvo com as coisas de Deus, os homens não estão inseridos? Claro que sim, claro que eles estão envolvidos, claro que a minha família está envolvida, claro que a igreja está envolvida, mas minha expectativa não está neles, está em Deus. Eu já frustrei a sua expectativa, eu sei disso. Alguns, aqueles que estão mais tempo aqui,
Quando nós inauguramos esse prédio, Deus me levou para um outro lugar. Eu sei que naquele tempo, naqueles meses, muitas pessoas ficaram chateadas, frustradas, falando, esse pastor não poderia ter feito isso. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Porque somos homens e se colocamos expectativas em homens, a nossa expectativa é frustrada. Por isso, eu libero você disso. Não coloque a expectativa no seu pastor, coloque em Deus, amém? Coloque em Jesus, porque se você colocar em mim, um momento ou outro, você vai ficar chateado comigo e até sem eu saber. Até sem eu saber. Esses dias uma pessoa fez uma boa ação para a igreja local, e aí ela me pega e me manda uma mensagem, fala, eu fiz tal coisa, né? E aí, ninguém me chamou para tal evento. Eu falei, filho, não é que ninguém te chamou. Primeiro, você me perdoa, porque eu nem sabia que você queria ir. Segundo, foi avisado na igreja, né? Foi avisado na edificação da célula, né? Meu Deus, eu peço perdão, porque eu frustrei sua expectativa. Tinha expectativa que eu pegasse o telefone, ligasse para a pessoa, falasse, olha, você é tão amado, tão querido, e é de fato verdade, amado, querido, mas colocou expectativa em mim. E eu, sem saber, frustrei a expectativa da pessoa. E isso é terrível. Mas não é culpa nossa, é da expectativa que colocamos errado. É muito interessante um texto, e eu quero convidar você a abrir comigo, Mateus capítulo 9. Mateus 9, abre aí para mim, versículo 27. Mateus 9, 27. E partindo Jesus dali, seguiu-lhe 2 cegos, olha só. 2 cegos seguiram Jesus, clamando, dizendo, tendes compaixão de nós, filhos de Davi. Versículo 28. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe, credes vós que eu posso fazer isso? Disseram eles, sim, Senhor. E olha o versículo seguinte. Tocou-lhe então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Você viu Jesus falando assim, seja feita conforme a minha palavra. Foi isso que Jesus falou? Não. Seja feito segundo a vossa fé. Em outras palavras, Jesus falou assim, você tem expectativa em mim? Nós estamos falando de Jesus como Deus. Você crê que eu posso fazer isso? Eles disseram sim. E Jesus falou, então vamos ver, vamos fazer a prova dos 9. Seja feito conforme a tua fé. Se aqueles homens tivessem falado apenas da boca para fora, eles continuariam cegos. Mas aqueles homens, de fato, tinham uma expectativa em Jesus. Eles criam em Jesus. E por isso, eles foram curados. E é isso que eu quero trazer no seu coração essa noite. Você precisa ter uma expectativa em Jesus. A sua fé precisa estar em Jesus. Porque se a sua fé está em Jesus, todas as coisas serão sobre a sua vida, mediante o poder de Deus, que opera por meio da sua fé. Todas as coisas. Lhe acrescentar. E há 2 maneiras de nós vivermos a vida cristã. Uma das maneiras de nós vivermos a vida cristã é da maneira do medo. E a outra maneira de nós vivermos é da maneira da fé, que é andar em fé. Eu tenho me programado, até conversei com um irmão dessa igreja, eu queria estar começando agora esse mês, mas não deu certo por algumas situações aí. Nós queremos começar um curso de maturidade cristã. Vamos fazer o base da nossa fé e maturidade cristã. Porque dentro do maturidade cristã nós aprendemos a andar em fé. E esse curso não vai ser presencial, ele vai ser 100% online. Você vai fazer na sua casa, vai ligar a tela do seu celular, o computador. Não vai ser colocado assim, disponível, você vem e entra quando quiser, não. Vai ser, a gente está criando um sistema bem legal, para que você que tem interesse, é só você que quer. Porque às vezes a gente coloca, muita gente não quer, fica lá, e uma vez está, uma vez não está, então a gente quer atender aqueles que desejam aprender a andar em fé, amém? Então nós estamos preparando esse material, mas uma das formas da gente viver a vida cristã é andar em fé. Muitos andam em medo,
E por que andam em medo? Porque muitos pastores pregam medo. Olha, se você fazer isso, você vai para o inferno. Se você fazer aquilo, Deus vai fulminar a sua vida. E agora, e aquele negócio, a pessoa vive numa paranoia cristã, que ela fala assim, meu Deus, para mim não tem jeito. Para mim não tem salvação, porque olha quanta cagada eu já fiz. Ela está andando na vida cristã através do medo. Pastor, o senhor está falando que eu posso fazer o que eu quiser? Quem disse que você não pode? Já viu Deus proibindo você de fazer alguma coisa? Deus trancou a porta do seu quarto, do seu carro e não deixou você descer para você pecar? Você não vê Deus. Deus te dá o livre-arbítrio, sempre deu. Agora, você fazendo o que você quiser, você vai colher o que você não quer. Essa é a realidade. Você fazendo o que você quiser, você vai colher aquilo que você não quer. Essa é a realidade. Ah, é Deus que está... Não, filho, é a lei da semeadura. Você tem plantado na proporção abundante no pecado, e aí você quer colher o quê? Só vitória? Provavelmente não. Então entenda que nós não podemos andar debaixo do medo, mas nós temos que andar em fé. 2 exemplos, um do medo e um da fé. Jó. Jó era um homem segundo o coração de Deus, um homem a qual Deus elogiou, sabia disso? Só que Jó ele andava na base do medo. Jó seria a tipologia do religioso. Em Jó capítulo 3, versículo de número 25, Jó fala que ele tinha medo. Olha só o que diz o texto. Porque aquilo que eu temia me veio. Você viu que ele vivia com medo? Ele vivia com medo de alguma tragédia acontecer, ele vivia com medo. E aí ele chega numa conclusão da vida dele: o que eu temia, me veio sobre mim. O que receava, me aconteceu. Agora vamos para um outro modelo, modelo de andar em fé. Um cara que não era assim tão... No começo da vida dele não era tão crente, né? Mas Jesus alcançou ele, ele foi transformado e a vida dele se tornou uma maravilha, que é Paulo. Paulo, falando aos filipenses, ele mostra a maneira de andar em fé e como ele andava em fé. Filipenses capítulo 1, versículo 20, olha o que está escrito. Segundo minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como para sempre, engrandecido em meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Olha o que esse cara fala. Olha, eu tenho uma expectativa grande, eu tenho uma grande expectativa em Cristo, e em nada vai mudar isso na minha vida. Eu sei que Cristo vai ser engrandecido na minha vida, seja pela vida, ou seja pela morte. Paulo estava passando um tempo de muita pancada. Ele foi preso, foi apedrejado, foi espancado, e ele falou: nada eu temo. Pelo contrário, isso só tem gerado expectativa. Ele não falou: olha, eu estou com medo, o que eu temia veio sobre mim, né? Eu sabia que um dia isso ia acontecer na minha vida, olha só, isso é consequência disso. E aí começa, não, Paulo falou: olha, seja pela vida, seja pela morte, Deus vai ser exaltado pela minha vida. Olha o versículo seguinte, o que ele diz: porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Olha como que é diferente o pensamento de Jó. Como que é diferente o pensamento de muitas pessoas hoje. Hoje o que mais importa é viver e não importa de que forma. Se a Bíblia nos diz que seja pela vida, seja pela morte, o Senhor tem que ser engrandecido através de nós, através do nosso viver. E se a gente viver, é Cristo, mas se morrer, é ganho. Por que é ganho, pastor? Porque você vai estar junto com o Senhor eternamente, porque o Senhor te salvou, amém? Por isso que é ganho, é ganho. Não pense que a morte para o crente é algo terrível, pelo contrário. A morte para o crente é algo glorioso, porque ele foi para o lugar de destaque, ele foi para o lugar junto ao Pai, amém? E aí, amados, nós podemos até pensar
como um atleta, né? O atleta, você não vê o atleta com a cabeça assim, olha, eu estou treinando. Muitos falam, né? Não são bem atletas. O que importa para mim é competir. A pessoa que fala o que importa é competir, na realidade, lá no coração dela, ela quer ganhar. Né? Ela fala isso para entrevista, né? O que importa é competir. Não, filho, se você está no jogo é para ganhar, amém? Você vai pensar no quê? Não, eu vou entrar aqui para esse... Está tendo um negócio de judô internacional aí. Então eu penso lá, o atleta de judô entrando no tatame, olha, eu estou aqui para competir, você pode ganhar de mim. Eu vim aqui só para brincar, pode me jogar no chão, não tem problema não. É assim que o atleta faz? Não, ele vai para ganhar. Ele vai com um objetivo. Agora, você sabe quem é a pessoa que perde o perdedor? Para o último lugar, perdedor, né? Quem é a pessoa que perde para o perdedor? Quem é a pessoa que perde para o último lugar? Você sabe quem é? Existe uma pessoa que consegue perder para o último lugar. O que desiste. O que abandona a carreira. O que no meio da caminhada fala, quer saber? Eu vou abandonar. Pensa na corrida de São Silvestre, né? Esse ano não teve que passou não, né? Mas a corrida de São Silvestre todo ano ou qualquer outra corrida aí. Tem aquele que chega em último lugar. Mas ele pode falar assim, completei a carreira e guardei a fé. Cheguei. Nem que foi em último, mas cheguei. E aquele que parou no meio do caminho? Ele pode falar isso? Aquele que começou a correr e falou assim, cansei. Fulano passou, fulano tomou o meu lugar, era eu que era para estar lá na frente. Quer saber? Não brinco mais. Pega a bola, põe no braço e vai embora. Ele completou a carreira? Não. Ele pode dizer que completou, que chegou no final? Não. Tem muitas pessoas na fé assim, porque está andando debaixo do medo. Fala, eu não dou conta, meu Deus, estou... Agora, aquele que anda em fé, nem que ele chegue em último lugar, ele chega para a glória de Deus, amém? Claro que Deus quer que você faça, Deus quer fazer você chegar em primeiro. Lembra da história de Davi e Golias? Golias estava gerando o que na vida dos israelitas? Medo. Golias matou quantos soldados de Israel naquela luta? Nenhum. Mas todo mundo estava com medo. Todo mundo estava com medo. Por quê? Porque estava ouvindo. Golias chegava no meio da Mossoroca lá, do Vale de Luta lá, e começava, cadê vocês, seus israelitas? Vocês não são nada, olha o meu tamanho, eu quero trucidar vocês. Ele começou só a declarar palavras que amedrontavam o povo. Até o rei ficou com medo. Aí vem um cara, pequenininho, trazendo queijo e pão. Houve aquele gigante lá, falou, quem que é aquele doido falando isso aí? É Golias. Falou, aí ninguém vai fazer nada aqui. Irmãos, nós estamos falando de Davi, um cara que não tinha nada a ver com o negócio, não era guerreiro, era pastor, cuidador de ovelha. Ele falou assim, vem cá, vocês não vão fazer nada, porque Davi estava andando em fé, quando todo Israel estava andando em medo. Davi falou assim, ei, vamos derrotar esse cara? Não, olha o tamanho dele, olha o tamanho do gigante, olha o tamanho do problema, olha o tamanho do desafio. Vamos ficar quietinho aqui, porque vai que a gente perde. Está vendo que eles já tinham desistido? Nem lutado eles tinham, mas já estava com a mente derrotado. Davi falou, deixa comigo, passa para cá. Foi lá, pegou umas pedrinhas e foi no meio da testa daquele gigante. O gigante caiu, acabou o problema, cortou a cabeça do gigante. Aí, qual que foi a dificuldade de derrotar esse gigante para Davi? Nenhuma. Você sabe por que Davi não teve dificuldade? Porque ele não deu ouvido ao medo. Ele não deu ouvido. Ele focou em Cristo. Ele focou no alvo. Ele focou na sublime glória de Deus. E é o mesmo foco que nós temos que ter. Esse foco em Cristo. Esse foco em Deus, esse foco no prêmio que Deus tem para nós. Pastor, mas o senhor não conhece, nós estamos cheios de problema. É verdade, filho. Todo dia é um leão, um gigante, alguma coisa você tem que destruir. E por isso você vai ficar deitado na sua cama com medo? Não,
Erga a cabeça, olhe para Cristo, foque em Cristo. Em Cristo. Davi falou, Deus é comigo, o Deus de Israel me dará a vitória. O Deus de Israel, quem te dá a vitória não é a sua força, não. Não é o seu talento, sua habilidade, a sua inteligência. Quem te dá a vitória é Deus. É Deus. Para isso você precisa ter algumas atitudes de fé. Porque a Bíblia nos diz lá em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Em outras palavras, terei vitória. E para isso você precisa caminhar em fé. Como eu faço para caminhar em fé? Primeiro, sempre comece o seu dia adorando a Deus. Ou exercitando a sua fé, liberando fé no seu coração. Comece o dia declarando a palavra de fé. Declarando uma palavra que traga verdade ao seu coração. Há uma pesquisa aí que os primeiros minutos do seu dia determinam os restantes dele, sabia disso? Aí você já começa o dia murmurando, meu Deus do céu, isso é terrível. Você já começa o dia reclamando, começa o dia já amaldiçoando, para com isso. Pula da cama dando glória a Deus, falando, ô Senhor, obrigado Jesus, porque hoje vai ser um dia de bênção. Pastor, o senhor está falando que esse dia eu não terei luta? Claro que você terá luta, mas em todas elas o Senhor será contigo e você será mais do que vencedor, amém? Agora você acorda lá com a cabeça baixa, estou ferrado mesmo hoje. Primeira pedra que aparece na sua frente, você trupica e cai e lá fica. E aí o seu dia você fala, hoje meu dia acabou. Acabou não, filho. Talvez você está ainda, hoje, talvez é 8 horas da manhã, você já está falando que o dia acabou, pelo amor de Deus, tem muito dia para rodar ainda. Então, primeiros minutos do seu dia, exerça a fé. Salmo 5, versículo 3, olha o que ele diz, no Salmo 5, versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Segunda atitude que você tem que ter, olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Ou se você olhar para as circunstâncias, olhe com o olhar de Deus. Olhe pela ótica de Deus. Foi o que Davi fez. Davi olhou o tamanho daquele gigante e ele falou assim, Deus, como que é que o Senhor enxerga isso aí? Ele falou assim, pega 3 pedras e dá na cabeça dele. Os caras estavam com flecha, com espada, com armadura. Deus olhou para o gigante e deu a visão para Davi. 3 pedrinhas, na realidade foi uma, né? Fica com 3 só para dar um charme, só para dar aquele ar assim que você tem mais uma ainda se ele vir correndo. Mas a primeira, bateu e caiu. Olhe para os seus problemas, olhe para as circunstâncias com a ótica de Deus, com o olhar de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que em todas as coisas contribui juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Você pode dizer amém? Diga bem forte assim, Deus, eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem. Amém? Amados, eu já vi pessoas reclamar do pneu do carro furado, do pneu da moto furado. Mas você crê que o pneu do carro, da moto furado coopera para o seu bem? Talvez Deus está te livrando de um acidente, de uma tragédia. Você está lá murmurando, reclamando do favor de Deus. Então, próxima vez que der uma atrasadinha, fica tranquilo, agradeça. Fala, Deus, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim, amém? Terceiro lugar, entregue os teus problemas ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, diz assim, 2 Coríntios 1, 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que poderíamos suportar. Paulo está falando, nós apanhamos, nós sofremos mais do que nós poderíamos suportar, de modo que tal que até da vida desesperamos. Em outras palavras, nós já até sabíamos que ia morrer. Versículo seguinte. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós,
mas em Deus, que ressuscitou os mortos. Aleluia. Paulo falou assim, lá na Ásia nós sofremos, nós apanhamos tanto, por pregar o evangelho, que a gente já tinha uma consciência que nós iríamos morrer. Nós já estávamos assim, olha, se for por nós, se for pela força, pelo nosso trabalho, pelo nosso suportar, nós já tínhamos morrido. Mas nós confiamos que Deus ressuscita os mortos, aleluia. Mesmo que a gente morra, a gente vai voltar a viver. Era a confiança de Paulo. E ele entregou isso a Deus. Quando nós olhamos para 1 Pedro 5,7, Pedro fala assim, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então você fica ansioso e lança sobre o esposo, a esposa, sobre outros. Não, lance sobre Deus as suas ansiedades, entregue a Ele, porque Ele tem cuidado de vocês. Elimine as palavras negativas da sua vida, as palavras de medo, as palavras do eu não posso, eu não sei. Coloque no lugar dessas palavras, palavras de fé. Abandone as palavras venenosas que você fala. Use somente palavras que edificam, que tragam riqueza espiritual sobre a sua vida. A Bíblia diz em Tiago 3, versículo 5, a língua é um leme de um navio, pequena, mas ela consegue manobrar todo um navio. E ela é pequena, como um palito de fósforo, mas consegue incendiar toda uma floresta. Então, amados, você precisa declarar palavras de fé, não palavras de medo, palavras negativas, venenosas, palavras malignas. Efésios capítulo 4, versículo 29, olha o que diz, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. As pessoas às vezes pensam que palavra torpe é só palavrão, apesar que palavrão é uma palavra torpe. Mas a palavra torpe quer dizer palavra de medo, palavra de negação, palavra de tragédia, palavra de falência. Então a Bíblia diz, não saia da sua boca nenhuma dessas palavras, mas só o que for de bom, só o que for bom para promover a edificação, para que dê graça ao que ouvem. Nós temos que declarar palavras de vida. Falei uma expressão hoje, escrevi uma expressão. Nós precisamos crer corretamente e usar a nossa fé de forma correta. O que é isso? Você precisa verbalizar palavras de vida. Pastor, mas está morrendo, mas continue declarando palavras de vida. Elimine as palavras de morte da sua vida. Ande com pessoas que estão dispostas em te ajudar. Abandone as pessoas que querem te empurrar para trás. 1 Coríntios 15, versículo 33. Olha o que diz. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você conversa só com aqueles jornais que ficam pingando morte, porque não é mais sangue. Antigamente a gente tinha uns jornais que era sangue que pingava, né? Mas hoje é morte. Você liga um jornal aí, dependendo, né? Acho que quase todos eles. Você liga lá, morreu um fulano, morreu ciclano, morreu tanto. Para com isso. Pastor, mas está morrendo, é verdade, mas vamos começar a declarar palavras de vida. Vamos começar a verbalizar, vamos parar de ouvir isso, vamos parar de andar com essas pessoas, porque isso nos faz mal, isso prejudica a nossa vida, que de fato nós iremos morrer um dia. Agora alguém precisa ficar lembrando a gente toda hora, para com isso, isso faz mal para nós. Então vamos começar a andar com pessoas que nos levam para frente, que nos tragam a palavra de vida. Se você quer voar que nem uma águia, você vai aprender a voar com a galinha? Eu quero voar que nem águia, eu vou lá no galinheiro aprender com as galinhas voar. Já viu galinha voando? Corre atrás dela, é um voozinho raso, pequenininho, logo já cai e fica capotando no chão. Para com isso. Você sabe como que a águia ensina o seu filhotinho a voar? Ela pega ele e leva num lugar bem alto, bem alto, bem alto. Ela chega lá e solta. O bichinho vem. Só que ela vê que ele não vai conseguir voar, ela vai lá e cata ele de novo. E vai de novo para cima, para cima, para cima. Chega lá no alto, solta. E ele vem despencando, e vai voando, vai tentando. Na hora que vê que não vai conseguir, ela pega de novo. E leva no alto de novo e solta. Daqui a pouco ele começa a voar. A galinha não. A galinha só fica ciscando para trás, fica olhando, catando aquele negócio. Né? Tem muita gente querendo voar alto, mas aprendendo a voar com galinha. Não dá, não dá. Olhe para o seu futuro, quando tudo parecer que não tem mais jeito. Olhe para o seu futuro. E eu quero te dar uma palavra final sobre o seu futuro. Tito, capítulo de número 2, versículo 11. Olha o que diz, Tito 2, 11.
Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século, sóbria e justa e piamente, versículo 13, aguardando a bem-aventurada, em outra tradução falando assim, aguardando com grande expectativa, a esperança, e aqui o que eu quero concluir essa palavra nessa hora com você, é essa palavra esperança, aguardando a bem-aventurada, as boas novas, esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Há esperança para nós. Há esperança para esse povo, para esse mundo. Há esperança. Nós aguardamos as boas novas, a bem-aventurança. Qual é a bem-aventurança? Quando você olhar para tudo, você estiver lá, Deus me livre, repreendemos isso em nome de Jesus, mas você olhar para um lado e falar, isso aí não tem mais jeito, acabou, ferrou, danou-se. Chama a família. Quando você ouvir tudo isso, ou algo bem menos que isso, você lembra desse texto. Eu estou aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada promessa que Jesus vai voltar, e eu vou governar com Ele, eu vou reinar com Ele. Há uma esperança para nós. Dias de dores, dias de luta vão um dia terminar sobre a face da terra, porque há esperança. E a nossa esperança está na pessoa de Deus e na vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Você pode se colocar de pé para que nós possamos orar? Tem uma outra tradução aí, filha, desse texto de Tito. A minha está escrita assim, a bendita esperança. Tem outra tradução? Olha ali, na King James diz assim, enquanto aguardamos a bendita esperança. E aí eu quero perguntar para você, o que você tem aguardado? Ou a sua expectativa está no que ou em quem? A nossa expectativa, a nossa fé, tem que estar nessa bendita esperança. Amados, eu quero que você guarde isso no seu coração, Tito, capítulo 2, versículo 13. Nos dias que você tiver com mais dificuldade, nos dias de maiores lutas sobre a sua vida, lembre da bendita esperança. Lembre que há a bendita esperança. Não fique frustrado. Não fique desanimado. Saiba que há esperança para a sua vida. Saiba que há esperança para a sua vida. Eu quero orar por você. Você pode fechar os seus olhos nessa hora, para nós orarmos ao Senhor. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque ela falou ao meu coração, ao coração da Tua igreja. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos diz que em meio a tudo que estamos vivendo, há uma bendita esperança, há um favor disponível para nós, ó Pai. Há favor disponível para a sua igreja, céu, para ouvir a bendita esperança, a palavra que nos leva junto a Ti, a caminhar junto com o Senhor, ó Pai. Eu oro pela Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Nós vamos estar adorando o Senhor, tá? E logo após a nossa adoração ao Senhor, nós vamos estar encerrando o nosso culto. Lembre, domingo que vem, 18 horas e 30 minutos, quinta-feira, 19h30 e amanhã, célula. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso.